E o texto de 2 Timóteo 2,15 nos apresenta uma sequência muito inteligente que colabora demais para nos prepararmos para as provas e colabora demais para refinarmos a nossa motivação, para alinharmos a nossa intenção do coração. Em primeiro lugar, o texto de 2 Timóteo nos apresenta uma sequência: apresentar-se a Deus. A primeira sequência aqui que precisa ser obedecida para você alinhar suas motivações, sarar as suas intenções, é apresentar-se a Deus, o para quem você está fazendo. Aqui começa o alinhamento das nossas motivações, o conteúdo do nosso coração, nossas intenções, nossas motivações têm uma relevância muito grande diante de Deus. E Jesus sempre batia de frente, principalmente com a elite religiosa da sua época, que insistia em viver uma espiritualidade baseada do lado de fora, baseado na aparência, baseado no estereótipo. Veja o que Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 23, o verso 27. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco. Do lado de fora, vocês se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Jesus está nos ensinando aqui que apresentar-se diante de Deus nos leva a desistir de viver uma vida de aparência, aprisionado na opinião do outro, aprisionado no que o outro vai falar ou pensar de você. E todo o nosso esforço carnal de querer impressionar os homens, de querer agradar, andar na opinião do outro, só nos desqualifica diante de Deus. Essa religiosidade que Jesus confronta aqui é uma vida baseada na aparência. Conspira contra uma motivação sarada, conspira contra uma motivação, uma intenção santificada. E muitos de nós nos deixamos levar pelas aparências. As aparências enganam, mas Deus conhece nossas motivações, Deus conhece nossas intenções mais profundas. Olha o que o Salmo 139, verso 1 a 4 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, sabe quando me levanto. De longe, o Senhor conhece os meus pensamentos, observas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Que interessante a perspectiva de que Deus quer se relacionar conosco de dentro para fora, na nossa essência, no nosso coração. Olha, e nós precisamos tomar o cuidado para não nos deixarmos levar pelas aparências, porque esse é um erro que Deus não comete. As aparências muitas vezes acabam nos levando por atalhos, por enganos. Eu quero fazer uma leitura de 1 Samuel capítulo 16, verso 7, mas eu quero te apresentar o contexto aqui muito brevemente. O rei em questão era o rei Saul, que estava com a sua motivação totalmente corrompida, querendo só agradar o povo, desobedecendo às direções de Deus, não estava se apresentando diante de Deus de forma nenhuma, queria só a popularidade, agradar o povo. Então Deus dá uma palavra para o profeta Samuel: olha, eu já levantei um novo rei para mim, Saul já era. E você vai lá na casa de Jessé, o belemita, e você vai mandar vir os filhos, e você vai ali ungir o rei de Israel. Quando então o profeta Samuel chega até a casa de Jessé, Jessé apresenta os filhos deles ali, né? E então Samuel olha ali o mais alto, olha ali o mais forte, o mais bem apresentável, o mais bonito, talvez, o mais alto, e escorrega nessa armadilha da aparência. E olha o que Deus fala com o profeta Samuel em 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. A Bíblia está cheia de referências, apontamentos, com relação ao coração do homem. Quando a Bíblia fala sobre coração, não está se referindo ao órgão físico que bombeia o sangue para o resto do corpo. A palavra coração é a sede das emoções, vontades e desejos. É onde abriga a sua motivação, a sua intenção. Então veja,
Samuel então começa a ficar confuso, porque não era nenhum daqueles ali. E Samuel faz uma pergunta: acabou-se os filhos? E o pai dos meninos, Jessé, diz: não, eu tenho mais um, é Davi. Ele é um pastor de ovelha, eu achei que nem precisava chamar. Ele está lá no campo das ovelhas. E aí então um profeta muito sensível à voz de Deus já começa a entender: não vamos assentar à mesa enquanto Davi não chegar. E quando Davi chega, o profeta então é confirmado ali no seu coração através da palavra do Senhor e derrama o azeite na cabeça de Davi e o unge rei. Sabe o que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, que é confrontado aquele chavão, aquele chavão que diz: quem não é visto não é lembrado. Porque Davi não foi visto no almoço, Davi não foi lembrado, Davi, ele não estava na reunião, não foi chamado pela reunião, não foi lembrado. Mas aqui começa então, Davi é esse arquétipo, é essa simbologia de uma intenção santificada, de uma motivação restaurada diante de Deus. Tanto é que o nome que Deus dá a Davi é o homem segundo o coração de Deus. É uma simbologia de que o coração desse homem era tão alinhado, era tão sintonizado com Deus, que isso chamava a atenção de Deus de tal forma que o destino de Davi foi mudado. Porque Davi apresentava-se diante de Deus com uma adoração genuína, com uma motivação limpa, uma motivação santificada. O coração de Davi chamou a atenção de Deus. E quando nos apresentamos diante de Deus, alinhando a nossa motivação, nos preparamos para as provas, e Deus vai nos levar, vai nos projetar a ocupar o lugar que Ele tem para nós. E veja, mesmo no anonimato, mesmo no desprezo, mesmo no esquecimento, se o seu coração chamar a atenção de Deus, se a sua motivação estiver alinhada diante de Deus, se a sua intenção estiver santificada, Deus manda parar tudo e manda te chamar de onde você estiver e te estabelece no seu lugar. Deus manda parar tudo, mandou parar tudo. Pode parar esse almoço aí, ninguém vai comer enquanto Davi não chegar. Foi isso que aconteceu. E lá do anonimato, e lá do esquecimento, e lá do desprezo, vem o Davizinho e recebe o óleo na cabeça. Nós precisamos aprender aqui esse segredo, seja no deserto, seja no anonimato, seja na rejeição, seja no esquecimento, seja no desprezo. Não morda a isca do vitimismo. Apresente-se diante de Deus, sintonize sua motivação com o coração de Deus. Chame a atenção de Deus com a sua intenção, a sua motivação. E aqui nós estamos falando de um outro princípio tão importante que está incluído dentro desse primeiro requisito para você se preparar para as provas, é se apresentar diante de Deus. Estamos falando de uma vida secreta com Deus, uma vida íntima com Deus, que é o que Jesus nos fala no Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 6. E você, quando orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ora ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto te recompensará. Esse secreto com Deus é poderoso, amém? Esse secreto com Deus tem o poder de alinhar, trabalhar as nossas motivações mais íntimas. Quantas vezes o nosso coração está carregado de sentimentos que estão conspirando contra o nosso relacionamento com Deus? Quantas vezes o nosso coração está carregado de amargura, está carregado de falta de perdão, e nós precisamos desesperadamente desse secreto com Deus e dizer: Senhor, o Senhor conhece já tudo que está no meu coração, agora me ajuda a limpar. Porque não dá para carregar com isso, não dá para andar com isso. Porque a tua palavra diz que é bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. A essência da verdadeira espiritualidade está na nossa intimidade com Deus. E aqui nós entendemos que a lei do esforço precisa ser aplicada. Josué capítulo 1, se você não conhece, vale a pena. Josué capítulo 1, Josué está diante de uma das maiores missões da sua vida, substituir um dos maiores líderes que teve na história de Israel, Moisés, levar o povo a entrar de novo na terra prometida, que anteriormente haviam sido reprovados, porque não entraram. E Deus, no capítulo 1 de Josué, aconselha Josué, sendo muito enfático, numa linha de raciocínio, e não é uma linha bélica, de guerrear. Josué, divide o exército, não é uma estratégia militar.
Veja o que Deus diz para Josué. Josué capítulo 1, verso 7. Então somente seja forte e muito corajoso, e para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andar. Deus estava falando para Josué, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, para se manter fiel, frequentando esse lugar secreto, frequentando a minha presença, não deixando nada nem ninguém te tirar da minha presença, porque assim você vai ser bem-sucedido por onde quer que você andar. Aqui nós estamos falando sobre a lei do esforço, que é o exercício da coragem, é um chamado à disciplina, onde o nosso maior inimigo a ser vencido e ser superado é a passividade, é a preguiça, é a inércia. E nós precisamos aqui entender que essa primeira sequência do texto de 1 Timóteo 2,15 é uma sequência que está nos dirigindo a ser um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A primeira sequência a ser obedecida, que vai nos preparar para as provas, é apresentar-se diante de Deus.